Hoje nós estamos aqui com a Geice Lima, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, dedicada ao cuidado, ao suporte de pessoas neurodivergentes, adultos neurodivergentes principalmente, né, Geice? Então, vamos lá, a nossa conversa. E hoje é um tema muito interessante. Muitíssimo obrigada pela presença, Geice, pela disponibilidade, pela generosidade de compartilhar conosco. E o tema é invalidação. Eu sei que vocês aqui na comunidade falam muito sobre essa tendência, experiências, infelizmente, dramáticas ou tristes de invalidação que geram repercussões pela vida inteira, às vezes. Então, ter um especialista, ter alguém que compreende esse assunto e sabe nos informar como distinguir o que é invalidação, o que não é, e também como superar, se for o caso, se você infelizmente tiver passado por experiências desse tipo. Então vai ser excelente essa conversa. Mais uma vez, muito obrigada e, por favor, Geice, conte para nós um pouquinho sobre o que trouxe você, o que levou você a estudar esse tema. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer, né, primeiramente, desde você, por ter me oferecido, né, esse espaço para poder estar conversando, dialogando sobre uma temática que é extremamente importante e presente, né, na vida dos indivíduos como um todo. E falar sobre isso, para mim, me motiva, falar sobre invalidação, né, e validação, para mim, é extremamente importante, por quê? Porque muitas vezes o indivíduo, ele está vivenciando isso, ele passa por esses processos, principalmente ali o de invalidação, e ele não sabe lidar. E não lidar com esse processo de invalidação faz com que muitas consequências sejam geradas na vida do indivíduo, no processo de identidade desse indivíduo, na noção de valores. Então, hoje, estar aqui, né, nesse espaço que você cedeu, para eu poder estar falando aqui sobre essa temática, vem com esse objetivo, o objetivo de falar sobre um tema que é extremamente relevante e que, quando, né, se leva informação de qualidade, se pode contribuir bastante aí com a vida de muitas pessoas, inclusive da sua comunidade. Então, é um dos Sim. motivos que me motiva a estar aqui hoje, tá bom? Que maravilha, é uma honra tê-la aqui. E, como você disse, há repercussões. Mas vamos começar pelo início, começar pelo começo. Então, o que significa invalidação? Ou, se você quiser dizer antes, o que seria validar alguém? Vamos começar pela validação. Então, validar alguém, né, consiste em quê? É um processo, tá, que você consegue trabalhar e desenvolver o senso de si desse indivíduo através de quê? Do acreditar nele, acreditar nos pensamentos, nas emoções, em que ele vai cada vez mais apresentando no decorrer do desenvolvimento dele. Quando a gente fala, né, do ato de validar, inclusive existem inúmeros estudos que mostram isso, da importância, né, de figuras parentais, está trazendo isso ali para o processo de educação e de cuidado, né, com seus filhos, por exemplo. Por quê? Porque a partir do momento em que você acredita no que vem, no que a criança, o indivíduo, ele vem sentindo, ele vem falando, né? E ele vem vivenciando, isso faz com que esse indivíduo ele tenha todo um arcabouço mesmo psicológico, e evita, né, todo esse processo ali de adoecimento mental, Uhum. muitas vezes, né, que é gerado quando se encontra num contexto de invalidação. Quando a Ok. gente fala de invalidação, né, já, obviamente, seria totalmente o contrário, né? Que seria o quê? O fato de não ser, o indivíduo ele não ser olhado e ele não ser acreditado. Então, suas percepções,
seus pensamentos, suas emoções, elas não são levadas em consideração e muitas vezes elas são minimizadas. Então, isso faz com que muitas vezes, né, esse processo gere impactos negativos na vida do indivíduo, certo? Entre esses Uhum. impactos existem diversos, né? Impactos na identidade, impactos muitas vezes nos comportamentos, nas questões socioemocionais, e que acaba ali sendo generalizada para os mais diversos ambientes desse indivíduo. Entendi. E na prática? A criança chegou da escola, brigou com um amiguinho. Vamos supor que seja uma criança autista, Jace. E ela chega em casa chorosa e às vezes sentida, ou chega em casa silenciosa. E vamos supor que ela encontre uma mãe também autista. Não raramente essa mãe tem alexitimia ou tem a dificuldade para perceber as pistas sociais, inclusive mesmo amando o seu filho, perceber as pistas sociais de choro, de tristeza, o rostinho diferente. E veja só, essa mãe pode se sentir muito culpada. Muitas vezes é a mãe que chega ao consultório nos dizendo: Lígia, mas eu tenho medo de invalidar meu filho, porque eu não vi as lágrimas. Então, vamos pensar nessa criança que chega chorando ou entristecida porque ela teve um conflito na escola. O que seria a validação? Tá. Quando você traz esse exemplo aí, né, a validação nesse contexto, né, de uma mãe que também é autista, que possivelmente, né, pode ter ali a característica da alexitimia, validar nesse contexto não necessariamente é só identificar, né, o que essa criança ela está sentindo através de expressão faciais, né, ou muitas outras traços comportamentais. Mas é o acolher, acolher como ela sabe, né, como ela consegue oferecer para o filho dela, né? Existem diversas formas de acolhimento, existem diversas formas de validar. Enquanto, por exemplo, a gente vê pais que validam com toque, já tem pais que validam através da palavra, né? Então, através de um conselho, né? Através de um suporte. Então, existem diversas formas de validar, não necessariamente uma via única, né? Não existe uma via única de validação. Às vezes, um olhar, né? Então, isso tudo são formas, né? Expressões que podem ser utilizadas aí para estar validando a criança, o adolescente e o adulto também. Essa mãe, por exemplo, ela precisa de validação para o amor que ela sente, também para a dificuldade que é real, no caso Sim, da lexitimia, caso seja com certeza. autista, a dificuldade, na percepção social, na cognição social, tudo isso é de verdade. E como você disse, existem alternativas, inclusive essa conversa muito clara, muito franca com a criança, para que a criança mesma possa solicitar o auxílio, uma palavra, um conforto ou uma via de regulação emocional que a mãe possa oferecer. E E nesse também, sentido Lígia, pode ser você muito rico. trouxe, e aproveitando que você trouxe esse exemplo, é, uma forma também que ela pode fazer é se autovalidar, né? Ter uma autocompaixão consigo, né? Saber ser gentil consigo, ser gentil com a sua condição, com as suas características e tentar desenvolver a relação ali mãe e filho através das possibilidades que ela tem. Eu acredito também que isso é válido e que é extremamente importante. Não é É, porque eu tenho características, ou eu sinto, ou eu vejo de forma diferente, que eu não posso, né, validar o meu filho, que eu não posso acolhê-lo. Então, isso pode sim acontecer, respeitando a singularidade no exemplo que você trouxe dessa mãe, por exemplo.
Inclusive no silêncio da agência, às vezes Uhum. nos interesses específicos, se são compartilhados interesses circunscritos, há pessoas, há famílias que se conectam pela leitura, pela arte, cuidado, com animais Sim, ou sim. a plantas. Então, veja, estamos falando sobre essas possibilidades e os caminhos, o espaço de acolhimento, respeito, validação. E acontece que mesmo em ambientes que nós não poderíamos, descrever como abusivos, tóxicos, violentos, em que a criança passaria por experiências muito adversas, há a possibilidade também de ocorrer certa invalidação, por exemplo, invalidação das emoções. Como você aborda esse tipo de demanda ou de queixa, ou quando você percebe, talvez a pessoa nem tenha consciência ainda. Como nós podemos detectar esse risco e também validar a pessoa no momento presente, já que você atua com adultos? Quando a pessoa, né, chega até mim, por exemplo, na clínica, falando de determinados contextos, ainda que, como você disse, não seja um contexto de extrema vulnerabilidade, né? Vamos trazer assim essa palavra. Mas ela se sentiu invalidada ou sentiu que suas emoções não foram consideradas. Eu sempre gosto de partir do princípio de entender, né? Entender como a situação aconteceu, como o contexto foi apresentado e o que a pessoa identificou a partir disso, né? Do contexto, da relação ali que foi desenvolvida. Por exemplo, digamos, né, chega para mim um paciente que vive em um ambiente familiar, né, um ambiente familiar que não tem tantas questões voltadas ali para vulnerabilidades, tantos problemas familiares, negligência, mas, né, que às vezes em determinados contextos, vamos dizer, esse indivíduo chegou para mim falando que se sentiu invalidado a partir do momento que trouxe a possibilidade de oportunidade de trabalho. E a Hum, figura materna, por exemplo, disse que talvez não seria interessante para ele agora, talvez não seria o momento para ele agora. E aí ele chega para mim, digamos que extremamente fragilizado por isso, né? uhum, E quando isso acontece, eu gosto sempre de, primeiro, entender o contexto e ajudá-lo a compreender esse contexto. Depois, identificar, ajudá-lo a identificar o que ele está sentindo, uhum, né? E também não só olhar sobre o olhar e a perspectiva dele, né, do paciente, mas também sobre o outro olhar, né? E através disso, né, isso ser compreendido, isso ser avaliado direitinho, para que ele possa lidar com essa emoção, né, de uma forma que ele não se prive ou se reprima de fazer para fazer algo, né? Que ele consiga lidar com essa emoção, que ele consiga lidar com esse contexto, mas que ele consiga seguir a caminhada dele como ele acredita que é válido para ele. Então, às vezes pode acontecer dentro situações como essa, ou no trabalho também, né? Às vezes pode se sentir invalidado ou por uma determinada fala, ou por uma determinada situação, entender o que acontece, né? Identificar as emoções e buscar o que fazer e saber lidar com elas de uma forma saudável é extremamente importante. E aí isso uhum. pode acontecer de diversas formas, né? Estar atento ao contexto, estar atento ao que se está sentindo, né? Isso é muito importante. E o foco atencional, ele A atenção contribui. plena, né? Pois é. E você havia conversado comigo aqui antes de iniciarmos a gravação sobre seus estudos com Marsha Linehan e da DBT, da terapia comportamental dialética, e já que você tocou em atenção plena, que é um dos recursos, nós já podemos falar sobre isso, assim, o que você sente que é efetivo ou qual é o poder
de ter atenção plena para o processo de autorregulação. Você falou sobre vários pontos aí interessantes. Atenção plena, permissão, autorização. Então, tudo isso vem da validação. E eu estou entendendo que se o meu foco atencional estiver na invalidação, eu posso não me permitir. O meu foco fica na impossibilidade e eu deixo de me autorizar a seguir determinados caminhos. Então, eu tenho que resolver, preciso encontrar estratégias para resolver essa questão, para usar as outras estratégias ou os outros recursos, ou me apropriar das minhas características, potencial e tudo mais. E quais são esses Porque outros assim, recursos, poderes? é, antes da gente falar ali, né, desses outros recursos, é extremamente importante a gente também entender que quando o indivíduo ele fica muito ali dentro dessa esfera da invalidação, né, ele pode desenvolver ali o processo de autoinvalidação. E aí, quando se desenvolve esse processo de autoinvalidação, é quando ele começa a não acreditar nas suas percepções, nos seus pensamentos e naquilo que ele sente, né? E isso tem, né, uma consequência direta. Por quê? Porque ele começa a depender muito do que o externo tem, né? Do que o externo fala, do que o externo traz para ele. É como se o indivíduo precisasse o tempo todo da validação externa, né? Para que ele pudesse ali é, desenvolver as suas ações. E ele deixa meio que de se ouvir, né, dentro de todos esses contextos, dentro de toda esse contexto aí de autoinvalidação. Mas aí agora a gente pode estar voltando ali para os recursos, né? Eu Hum. quis trazer essa questão da autoinvalidação, por quê? Porque é um processo que acontece também, né, em meio aí dessa questão da invalidação. Mas existem inúmeros recursos. Quando a gente trabalha ali com regulação emocional, treino, né, de habilidades ali emocional também, a gente consegue perceber que o indivíduo, ele começa a ter uma maior consciência daquilo que ele sente e como ele sente, né? E através desse processo de consciência, ele consegue lidar melhor com aquilo que ele sente e buscar formas, né, de agir saudáveis e que leve ele ali para um contexto de validação, que leve ele ali para um contexto de bem-estar, para um contexto de florescimento, né? Então, o processo Hum. de identidade dele ali vai se desenvolvendo de uma forma mais saudável, dentro dos valores dele e do senso de pertencimento dele. Então, a atenção plena, o processo de regulação emocional, ele é um dos pontos importantíssimos para poder identificar, né, essas emoções, diminuir o mascaramento, ter essa Hum. noção de valores, né, de o que eu quero, o que que é importante para mim, quais são os contextos que eu me sinto bem, os contextos que eu não me sinto bem, né, o que que faz ou não sentido para mim. Então, ter essa consciência, né, das suas emoções vai fazer com que esse indivíduo ele consiga, né, ter toda essa noção de si, o que é extremamente importante para o processo de construção de identidade, para a forma como ele se relaciona com o meio e para o desenvolvimento ali de comportamentos funcionais. Ótimo. É, e você falou de dependência, e todos nós temos um pouco de dependência, todos nós gostamos de feedbacks, crescemos com isso, inclusive é um dos pontos centrais da aprendizagem, ter o feedback imediato, a criança quando está aprendendo a amarrar os próprios cadarços, ou calçar, antes disso, né, calçar o seu sapatinho, ela tem o feedback imediato, caso ela calce o pé esquerdo no pé direito, há um desconforto e, com isso, a necessidade de mudança. E o olhar do outro também.
Tem, contribui para a nossa formação, para a constituição da identidade da pessoa, se estivermos usando um vocabulário psicanalítico da constituição do sujeito. Só que ser dependente ou buscar a todo custo a validação, às vezes significa que a pessoa não confia nela mesma, que a pessoa não está segura de si, que tem baixa autoestima, e isso tudo é prejudicial, nós sabemos. E voltando à infância, foi ótimo você ter citado aqui já alguns recursos, porque eu sinto que nós saímos do território da impossibilidade, da tristeza, né, das dificuldades, não que estejamos invalidando as suas emoções, mas nós já podemos diversificar as fontes de autoestima, e já vislumbrar saídas, recursos, estratégias e possibilidades novas. Agora, nós falamos de uma situação, Jayce, que eventualmente pode acontecer em casa, só que você atende as pessoas neurodivergentes já na fase adulta. E voltando à infância, eu sinto que para crianças com desenvolvimento atípico, vamos supor, que tenha TDAH, chega à escola, muitas vezes ela foi validada em casa, é uma criança divertida, inteligente, criativa, só que para a aprendizagem, ser desorganizada ou ser desatenta pode causar um estranhamento dos adultos. E com isso, feedbacks nem sempre tão positivos. No caso da criança autista, os adultos podem interpretar que ela esteja alheia, que ela não esteja dando a devida atenção, não está olhando para mim, né? Então, você precisa se comportar, não pode sair no momento em que você quiser. E muitas vezes a criança está buscando regular as suas emoções e nem ela sabe, às vezes nem os pais sabem o que está acontecendo. E quais são essas situações que você percebe com mais frequência que causam essas sequelas ou cicatrizes num adulto que vai expressar a sua dificuldade para reconhecer que as suas diferenças, elas são reais e precisam ser acolhidas? Você fala no sentido de que, assim, no ambiente familiar, no ambiente educacional ou nos mais diversos ambientes? Nós podemos passar, por exemplo, na infância, em casa, às vezes com um coleguinha, ou na casa dos Uhum. familiares, entrando na escola, em situações assim que chamam a sua atenção, que nós possamos deixar aqui como alertas para que professores, muitos profissionais que nos assistem, para que possam ficar atentos e olhar a mensagem que há por trás dos comportamentos, dos mal comportamentos. Uhum. A questão, né, voltada ali, quando a gente vai ali para esse contexto, né, invalidatório, de comportamentos, de sentimentos, de emoções, quando vem ali desde o processo, o início do processo do desenvolvimento humano, a gente precisa, quando eu falo a gente, né, eu enquanto profissional de saúde, mas profissionais de saúde, educadores, figuras parentais, né, figuras de referência ali na vida do indivíduo como um todo, seja na infância, seja na adolescência, na fase adulta, né? A gente precisa ter muito cuidado na forma como se relaciona com um indivíduo neurodivergente. Não porque é algo que possa gerar é, porque, por ser neurodivergente, isso pode gerar impactos que no indivíduo típico não gera. Não, gera-se nos dois. Mas no Uhum, caso, né, do indivíduo neurodivergente, a gente precisa estar sempre atento a essa questão social, sensorial, né? A sensibilidade, né, é mais aflorada. E muitas vezes existem determinadas falas e comportamentos capacitistas das figuras de referência, que, mais uma vez, eu não estou falando só dos pais, né, mas de profissionais de uhum, saúde, mas de educadores, muitas vezes
chefes, né, de ambientes de trabalho. Então, muitas vezes falas e comportamentos capacitistas podem gerar um impacto direto, né, no Uhum, desenvolvimento emocional desse indivíduo, no afeto, na emoção, no senso de identidade, e isso pode, né, acarretar em inúmeros adoecimentos, né, em adoecimento mental, como uma ansiedade, uma depressão. Então, é uhum, extremamente importante que nós, né, profissionais de saúde, da educação, pais, né, cuidadores de uma forma geral, a gente tenha um cuidado, né, na forma de lidar com a criança, de lidar com esse adulto, e a gente consegue ver, por exemplo, eu no consultório, eu percebo o quanto que isso gera, né, um impacto direto na forma de se relacionar, no senso de si, né, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos no ambiente de trabalho, na forma que o indivíduo ele olha para si, no que ele uhum, se acha ou não capaz, né, de desenvolver. Então, por exemplo, crenças, né, de desvalor, de incapacidade são muito recorrentes. Crenças de, eu não consigo fazer isso porque eu não me sinto capaz para isso, eu não sou digno disso. Então, existem o tempo todo pensamentos e crenças que limitam muito esse indivíduo a evoluir, né? E aquelas potencialidades que eu sempre falo isso é algo assim que eu trago muito para os meus clientes, para os meus pacientes. Todo indivíduo, ele tem potencialidade, né? Todo indivíduo tem belezas, né? E são belezas próprias. E muitas vezes essas belezas, elas são ofuscadas, elas são escondidas por conta de marcas que eles carregam aí no decorrer da sua história de vida. E essas marcas, elas têm consequências na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir. E isso faz com que essa beleza, ela não seja vista. Ela não seja vista pelo externo e ela não seja vista, muitas vezes, pela própria pessoa, né? Então, assim, é extremamente importante olhar para esses pacientes, né? Eu falo em especial ali, os neurodivergentes, aquelas pessoas, né? As pessoas sensíveis, né? É extremamente importante olhar para esses indivíduos e mostrar para eles, né? Que é, assim como todo indivíduo, você também tem, né, potências, você também tem sonhos, desejos, capacidades, e que isso pode sim, né, ser desenvolvido, isso pode sim ser explorado. Que talvez o indivíduo, quando chega, né, pelo menos para mim, ele não está bem ou preparado para aquele momento, mas ele está ali para isso, para se preparar para poder florescer, para poder trazer à tona aí toda a potência que ele tem, né? Então, eu gosto quando eu trabalho ali com indivíduos neurodivergentes, eu gosto muito de trabalhar isso, né? Às vezes eles vêm tão fragilizados por inúmeros fatores, né? Fragilizados pela história de vida, fragilizados pelo diagnóstico tardio, fragilizados por muitas vezes se colocar em relações que não os engrandecem, não os fazem se sentir pertencidos. Então, ele já vem com uma perspectiva de vida, perdão, uma perspectiva de olhar e de uhum. possibilidades muito baixas. Então, a minha função enquanto terapeuta, eu sempre me coloco nesse posicionamento de trazer possibilidades, principalmente para aqueles que não veem, né? De fazer com que eles encontrem neles essas possibilidades e essas potencialidades e que eles possam, né, expor, né, que eles possam desenvolver e acreditar naquilo que eles têm. Que bonita a sua fala, Geice, encantadora. E eu me lembrei do Pequeno Príncipe, daquela frase, né, que só se vê bem com o coração, que o essencial é invisível aos olhos. Sim. E, claro, nós não queremos romantizar,
Nem o Uhum. autismo, nem TDAH, né, outros transtornos diagnósticos ou mesmo altas habilidades, que às vezes causa esse tipo de feedback divergente do que a pessoa se Uhum. identifica, né, do que a pessoa percebe como próprio já na infância. A criança tem vontade de fazer muitas perguntas e alguém fala: você está sendo arrogante, deixa o outro, falar também, você gosta de aparecer. Então são várias frases que às vezes são internalizadas, e mesmo quando a pessoa tem esse nítido potencial, ela pode dar um passo atrás para evitar aparecer, para evitar ser demais, para evitar ocupar espaço, para evitar mostrar as suas habilidades. Ok, até certo ponto nós chamamos de humildade, e passando desse limite, muitas vezes o comportamento evitativo vai também prejudicar, vai evitar que ela realize, que ela consolide o seu potencial, que ela conheça, né, que ela descubra qual é essa potencialidade. E, Joyce, mais uma vez, você tocou em vários pontos, essenciais e fantásticos, mas, o que me chamou muito a atenção é que pode ocorrer esse tipo de experiência negativa, experiência invalidante, uma experiência que deixe a pessoa com certa vulnerabilidade, sem acreditar nela mesma. Acontece que, se houver, às vezes, um adulto, uma pessoa equilibrada e que enxergue esse potencial como você, então muitas vezes vai ser na fase adulta o psicólogo que vai oferecer essa possibilidade, vai abrir as portas e oferecer a permissão, autorizar a pessoa a se conhecer, a apostar e a treinar algumas habilidades, testar um pouquinho dos seus limites, sair um pouco da zona de conforto. Eu sempre digo que quem sai da zona de conforto não precisa morar, não precisa habitar a zona de desconforto. Nós voltamos e muitas vezes quando voltamos, esse espaço de segurança, ele se ampliou. Nós ganhamos resiliência, nós estamos mais seguros a respeito de quem somos. Mas nesse sentido, como você está deixando a mensagem para os educadores, para outros profissionais, também é isso. A pessoa que enxerga, o professor que enxerga a criança, o potencial da criança, ou o desejo, essa mensagem por trás do mau comportamento, pode ser a fonte de autoestima, mesmo que haja um lar mais vulnerável, menos organizado, menos estruturado. O professor ou um outro profissional pode, e às vezes uma frase, uma experiência, ela se torna tão importante, se torna o lema e a motivação dessa criança que vai se tornar um adulto mais equilibrado. Então, a nossa missão, ela é realmente de muita responsabilidade, e mais uma vez eu agradeço a sua generosidade e esse olhar mais aberto. E, inclusive, eu me lembrei do Carl Rogers, que fala sobre a consideração positiva incondicional. Então, ele tinha para o seu paciente esse olhar, essa consideração. Eu considero você de maneira positiva, incondicionalmente. Então, a pessoa chegou ao consultório, o paciente está um pouco desregulado, ou se atrasou, ou às vezes ficou em silêncio, ou às vezes teve uma resposta num tom um pouco diferente. Acolhimento, consideração incondicional e positiva. Vou considerar que há uma mensagem positiva por trás desse comportamento. Nesse sentido, validar é aceitar tudo. Não, com certeza não, né? Então, assim, é, tudo, né, tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, você falou uma coisa, né, hoje aqui no podcast, que, que é extremamente importante, né? Uma coisa é o feedback positivo, né? Outra coisa é você depender, né, do outro para você fazer suas escolhas, né, para você ser, né, o que você, né, muitas vezes ali, para você trilhar os seus caminhos. Então, uma coisa é o feedback positivo,
Outra coisa é você depender do outro para trilhar os seus caminhos e fazer suas escolhas, né? Da mesma forma, seria o validar, né? Validar não é aceitar tudo, não é simplesmente estar, como que eu posso dizer isso? Considerando positivamente, sem trazer uma certa construção em cima do comportamento daquele indivíduo. Então, validar é dar limites, validar é acolher, validar é trazer a verdade, porém com afetividade, né? Então, é extremamente importante. Validação é isso, é você poder trazer, né, para o indivíduo é, determinados pontos, determinadas questões, mas com limites, né? Então, não é você considerar tudo, né? Seja o que é certo, seja o que é errado, não é você validar tudo, mas é você mostrar para o indivíduo, né? O, o que, o que pode ser positivo, vamos dizer assim, para o processo de desenvolvimento dele, tanto Uhum. emocional quanto em termos de construção de vida, né, para o desenvolvimento dele como um todo. Então, isso é a validação. Então, se a pessoa está num relacionamento, às vezes é dúvida de adolescentes, porque se há baixa percepção social, talvez ela não consiga reconhecer sinais de risco que as outras amiguinhas reconhecem. E por isso, às vezes, elas flertam, estão testando ali também, né, suas habilidades sociais e tudo. E a menina autista, por exemplo, pode correr risco porque se o namoradinho ou o garoto que ela está paquerando, a garota que está próxima, interessada, às vezes não liga, ou às vezes nega a realidade dela, então que se chama gaslighting, né, invalidação da minha realidade. Não, eu te liguei sim, não, enviei a mensagem sim, você que não ouviu. Nossa, parece que você está exagerando, não foi isso que eu disse. Então, e foi. Ah, mas era você que tinha trazido essa queixa, você que foi frágil demais, ou que está irritada. E nós percebemos, às vezes, pela narrativa, que é uma invalidação, que é negar a realidade do outro. Então, esses sinais de risco, eles merecem atenção e nós podemos considerar observar a mensagem que há por trás, mas não significa que você precise estar e que você deva estar nesse relacionamento. Então, há uma habilidade tanto de engajar, de aprender a estar com o outro, mas também de perceber, como você disse, que há limites que você não deve buscar a validação de todos, nem a validação a todo custo, e principalmente uma pessoa que tem um comportamento defensivo, que rejeita, que critica, que nega a sua realidade, que foge de você ou que demonstra algum tipo de desamor. Sim. É, uma coisa que eu sempre falo, né? Tanto ali para os meus pacientes adolescentes, os meus pacientes adultos, eu sempre falo isso, assim. Sempre busquem perceber como vocês se sentem, seja nas relações, seja nos ambientes, seja nos locais de trabalho. Por quê? Porque se estiver havendo ali, né, uma incoerência do que você acredita e do que você está vivendo, não é interessante, né, que essa relação ela continue. E é como você falou, às vezes, determinadas mensagens, elas ficam subentendidas, como nesse caso aí, né, de um adolescente que vive um relacionamento e que o namorado manda mensagens tóxicas e ela entende, né, como algo tóxico, mas ele relata que não foi isso que aconteceu, né? E aí ela fica em dúvida, ela fica se sentindo mal,
a sensação de culpa, muitas vezes ela se sente culpada. Então, ter muito cuidado com isso, né? Nas relações e nos contextos em que os adolescentes, os adultos, as pessoas de uma forma geral se colocam, né? E sempre está ali observando, se atentando à forma como se sente dentro desse contexto, né? Então, nós, como terapeutas, né, clínicos ali, a gente consegue ter ferramentas para lidar com isso e ajudar o nosso paciente. Mas vamos dizer que um adolescente, né, que não faz ali, não passa pelo processo terapêutico, ele está vivenciando isso, né? Então, isso pode sim gerar consequências, por isso a importância, né, do, do cuidado, do apoio, né, da família, do apoio na escola e do senso de identidade, né, que ele possa cada vez mais estar ali desenvolvendo esse senso de identidade, ter uma noção melhor, né, dos valores dele, do que ele deseja, para que evite, né, com que ele vivencie essas determinadas, né, relações e dê limite, caso esteja ali dentro de uma relação que possa estar se sentindo invalidado. Então, que seja dado um limite. Uhum. E limites falam sobre emoções, falam, né, os limites falam sobre uma emoção específica. Então, nós podemos conversar sobre isso também. Então, todas as emoções, elas têm a sua função, têm suas funções. A sua sensação subjetiva, né, o que nós sentimos e o que nós desejamos expressar também tem o seu valor. Agora, então, se a partir do que nós sentimos, nós invadimos o espaço do outro, aí já merece um pouco mais de atenção. Mas vamos voltar às funções das emoções. Então, qual é a função o que essa necessidade ou o seu direito de estabelecer limites fala? O que fala sobre o que a nossa comunidade está sentindo, para que elas compreendam um pouquinho melhor as emoções, Jace? É, quando você, né, entende essa questão, né, de dar limites, você tem um autoconhecimento melhor, né, sobre si. Então, o dar limite está muito vinculado ao se conhecer, né? Então, a partir do momento que você se conhece, a partir do momento em que você tem um processo de autoestima ali se desenvolvendo, você sabe, né, o que você deseja, o que você não deseja, o que faz sentido para você e o que não faz, né? E, como Uhum, consequência, também você tem uma ideia melhor ali, de valores, né? uhum, Então, muitas vezes, o dar limite, né? Ele vai passar muito dentro desse contexto de se respeitar, você se respeitar, né? De você se conhecer e entender que você não precisa acertar tudo, né? Você só precisa aceitar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz crescer, evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano. é natural um certo mal-estar na civilização, como dizia o Freud. O Freud, para pronunciar corretamente aqui, o mal-estar na cultura, porque, como ele dizia, nós não temos controle sobre o outro, nós não sabemos o que o outro pensa, como vai agir, nós não conseguimos modificar e transformar, consertar o outro, e nem deveríamos. E também não temos controle sobre a natureza, sobre o nosso corpo, eventualmente vamos adoecer, eventualmente vai haver uma tempestade, um tsunami, e nós não conseguimos deliberar sobre isso. Agora, e também Marcia Linehan fala, a tolerância ao mal-estar é um recurso para a regulação emocional. Mas, inclusive para isso, inclusive para tolerar o mal-estar, tem limites.
E esses limites eles vão sendo percebidos com o tempo, ao longo do nosso desenvolvimento, a partir do feedback externo, muitas vezes com a mediação do psicólogo, da psicóloga, que vai nomear, nos ajudar a nomear as nossas emoções, reconhecer as funções, o que nós estamos pensando e também interpretar, refletir sobre os nossos relacionamentos, desejos, escolhas, projetos, e tudo isso vai ficando mais claro, as escolhas também vão ficando mais conscientes, mais intencionais. Mas vamos deixar essa mensagem aqui bem clara: tolerância ao mal-estar é uma habilidade, é um passo para a regulação emocional, mas há limites também para a tolerância. Joyce, você fala muito sobre a autoeficácia, já que estamos falando aqui sobre terapia comportamental dialética e que passa pela atenção plena, tolerância ao mal-estar, também fala-se sobre a eficácia interpessoal. E você fala sobre a eficácia interpessoal e também sobre a autoeficácia, o senso de autoeficácia. Então, o que isso tem a ver com essas nossas experiências de respeito externo, respeito que nós observamos do outro em relação a nós mesmos, e também com ah, os nossos pensamentos a respeito de quem somos? É, tem total relação, porque a autoeficácia, né, por ser ali o processo que desenvolve a capacidade do indivíduo de lidar com as adversidades, né, e com os desafios da vida. Então, para que isso aconteça, ele precisa ter uma noção bem desenvolvida de autoestima. E, como consequência, esse autoconceito, o autorreforço, a autoimagem precisa também estar ali dentro de um parâmetro de bem-estar, né? De regulação, para que ele consiga saber aquilo que ele deseja, lidar com as dificuldades, buscar aquilo que ele quer, né? E ter uma certa resiliência para lidar com as dificuldades que o mundo, né, vai apresentando, principalmente na comunidade, para os indivíduos neurodivergentes. Ótimo. É. E você disse tudo. Se eu sinto, se eu tenho esse senso de autoeficácia, então, naturalmente, é provável que eu também consiga ter a eficácia interpessoal, que eu consiga me expressar, mesmo que eu não entenda completamente as minhas emoções, mesmo que não tenha passado pelo processo de psicoeducação, né? Talvez eu consiga enviar essa mensagem que ajuda a regular as minhas emoções, mas é uma habilidade que pode ser treinada durante o processo de psicoterapia. E, Geice, o que você sente que as pessoas que têm altas habilidades, autismo, TDAH, precisam saber para que elas mesmas se deem essa permissão para florescer? Eu sempre digo que quem busca muito a validação externa acaba perdendo o respeito. Se a pessoa está o tempo inteiro atrás da outra, e vamos falar aqui os termos, né, que se usa no senso comum, às vezes se rebaixando, se humilhando e pedindo um espaço para mostrar que ela tem valor, e querendo que o outro diga o quanto gosta dela, o quanto ela é importante. Então isso é natural nos relacionamentos, mas até certo ponto, e quando passa de um limite também, né, que entra nessa situação em que a pessoa mostra uma desregulação emocional e um desejo de ser vista a todo custo, muitas vezes o outro não a respeita. E às vezes há uma rejeição e pode, inclusive, aumentar esse senso de baixa autoeficácia, né? O senso de que ela não tem valor. Inclusive, o Freud também falava que é por isso que nós gostamos tanto de palhaços e de gatos, porque eles não dão muita atenção para nós. Eles vivem a vida deles, independentemente da validação externa, né? Mas então ganha o nosso respeito, o nosso olhar, justamente porque tem esse, né, abrem mão, de certa maneira, do que nós pensamos. Mas o que você sente que é importante
Essas pessoas que têm pensamentos diferentes têm um jeito de ver o mundo também peculiar, distinto, que elas precisam saber para que elas se autorizem. Eu não diria o que elas precisam saber, mas o que elas Hum. precisam buscar, que Ah, seria o amo. alto valor delas. O alto valor delas. Eu acredito que seja isso que ela precisa buscar, né? Que elas possam olhar para dentro delas e não para fora, para elas poderem se reconhecerem, né? Então, muitas vezes, a sociedade, às vezes a história, os inúmeros atravessamentos, eles sempre mostram que tem que se olhar para fora. Mas o que eu queria dizer, né, para a comunidade hoje é que o movimento tem que ser de dentro, né? Tem que começar de dentro. Que eles busquem esse valor, que eles busquem esse respeito primeiramente neles. Porque a partir do momento em que você se dá o respeito e você conhece o seu valor, você começa também a não se permitir estar em qualquer lugar ou conviver com ou estar em qualquer relação. Então, aí também, né, permeia essa noção do que é limite. O que é limite para mim? Até onde eu consigo, né? Até onde eu não consigo, até onde faz sentido para mim, até onde não faz sentido. Então, buscar a autovalorização, buscar a sua noção, né, de valor. Eu acho que isso é extremamente importante para que possa, né, desenvolver habilidades que possam estar caminhando cada vez mais ali para o caminho da validação e não da invalidação ou autoinvalidação. Ótimo, excelente mensagem. E a partir do que você disse, eu sinto que nós não podemos deixar de tocar nesse ponto, que é um debate atual e que tem gerado muita repercussão e muito incômodo também, principalmente a pessoas que têm o diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, que é o capacitismo e, às vezes, a invalidação ao diagnóstico, ao laudo, né, os profissionais mesmo talvez não reconheçam as vivências, as experiências subjetivas e, muitas vezes, os aspectos quantitativos mesmo, porque a pessoa que possui, né, que passou por uma avaliação bem feita, né, em que o profissional emitiu um laudo, registrou lá todos os dados, usou instrumentos, enfim. Resumindo, em muitos casos, a pessoa realmente passou por mais de um processo de avaliação e ainda assim pode ouvir comentários muito deseducados quando ela vai ao médico, quando vai a um psicólogo também, infelizmente, ou vai passar por um procedimento estético, seja lá o que for. Assim, mas se você não é autista, vai fazer botox? Ué, mas autista na academia, ou autista fazendo selfie? Então, que recurso prático nós poderíamos usar? Eu gosto muito dos comentários, das respostas mais elegantes e objetivas. Então, em geral, eu oriento, passo às vezes uma lista ou treino, faço os ensaios com os meus pacientes de respostas mais breves, elegantes e que preservam a identidade dele. E você? Eu também parto muito desse princípio, Lígia, de informar e informar com educação, né? Então, eu acredito que o respeito, você não precisa exigir respeito, né? Você pode, de uma certa forma, mostrar que tem que ter respeito, como você mesmo fala, né? De uma forma elegante, né? Você pode, informar sem precisar ser agressivo, sem precisar ser reativo. Você pode conquistar o seu espaço sem precisar fazer muito barulho, vamos dizer assim, né?
Então, eu acredito que quando se trata ali do nível de suporte, eu acho que trabalhar muito essa questão do autoconhecimento, né, da pessoa se reconhecer ali dentro, né, desse diagnóstico e se posicionar, mas se posicionar de uma forma que não gere incômodo em si, sabe, mas que possa mostrar para o outro que tem que sim haver o respeito, que a singularidade e a forma como o espectro ele se apresenta, né? Cada indivíduo vivencia isso da sua forma, da sua maneira, e muitas vezes, né, na comunidade, no ambiente familiar, né, em relações ali de amizades, não se entende isso. Então, é importantíssimo informar, é, evitar, né, que trazer muito ali aquela ideia de que falas capacitistas, atitudes capacitistas, né? Então, sempre está ali intervindo em cima dessas falas, dessas atitudes, mas com elegância, né? Com respeito, né? Porque eu acredito que o caminho seja esse. Eu também. Nesses espaços mais reservados, eu sinto que esse é um recurso excelente, amplia a conversa, dá espaço ao outro também, permite ao outro que faça algum tipo de pergunta, que tire alguma curiosidade, caso, seja essa a situação. E sou extremamente grata às pessoas que lideram também as conversas que precisam de um pouco mais de energia, que têm uma visão política, mais expandida, que tem também a iniciativa para estar nesses ambientes que muitas vezes não são respeitosos, mas é a partir disso também que há conquista de direitos e que outras pessoas que têm um perfil mais introspectivo e têm as dificuldades com os conflitos também podem acessar o que elas precisam, por exemplo, acomodações no trabalho e outros tipos de, né, de modificações ou respeito às necessidades delas. Pois bem, então pode ser elegante, respeitar a sua identidade e também contar com as leis que dão suporte e que oferecem espaço e essa consideração positiva a quem você é com a sua diferença. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, Jace, pela presença. Eu vou deixar aqui na descrição os seus contatos, o seu arroba no Instagram. É lá que você está com mais frequência? É, quem quiser ali acompanhar os meus conteúdos, né? Tem o Instagram ali, o arroba psi, né? Geice Lima, com J e dois S, né? Tem pessoas que escrevem de outra forma. E lá vocês vão encontrar, né? A comunidade vai encontrar as mais diversas temáticas, né? Temáticas voltadas ali para neurodivergência, né? Sobre invalidação, né? Contextos muitas vezes invalidatórios, estratégias para poder desenvolver a validação, né? Técnicas, a minha forma de trabalhar. Então lá existem inúmeras, né? Informações que eu acredito que possa servir, né, como suporte para a comunidade como um todo, tá bom? Eu também queria aproveitar esse momento para agradecer, tá, Lígia, a você pelo espaço, para agradecer à comunidade, né, por esse momento, por estar aqui me ouvindo, né? Eu espero de alguma forma ter passado uma mensagem de que ainda, né, que o ser humano ele viva contextos, né, de invalidação e que isso tenha reflexão direta ali na forma de ser e viver dele, há possibilidade sim de trabalhar, há possibilidade sim de ele ter uma caminhada na qual ele possa respeitar sua identidade,
ele possa respeitar os seus valores e ter uma qualidade de vida como um todo, tá? E então eu queria agradecer muito a confiança, o convite, tá? E eu espero toda a comunidade para o evento que você está Hum. encabeçando, né? Mas que eu vou estar ali também falando um pouquinho sobre isso, juntamente com outras psicólogas maravilhosas, né? Sobre autoestima. Então, o evento ali dia 18, eu acho que vai ser muito positivo para todas as pessoas da comunidade que estiverem lá conosco. Então, estão todos convidados. Ah, é verdade. Pois é, nós sempre temos eventos, eventos gratuitos, com muito conhecimento, excelentes profissionais da nossa equipe Espectro Humano. Tem esse nome, Espectro Humano, porque a ideia é visualizar, é enxergar, acolher, considerar o ser humano além do diagnóstico. Então é muito importante, muitas vezes a pessoa até se identifica ou se reconhece mais, se respeita mais a partir da nomeação de uma característica, às vezes de uma neurodivergência. Mas nós vamos observar também temperamento, personalidade, a identidade, os interesses, foco atencional, modo de pensar, a linguagem, tudo isso é tão importante e a autoestima. Então, quando você consegue trabalhar a sua autoestima, ampliar, diversificar as fontes de autoestima, consegue deixar a estima, né, o amor próprio menos frágil, menos dependente do olhar externo e consegue não sucumbir às possíveis críticas em um trabalho, em algo que aconteça, tende a ser bastante benéfico para o seu desenvolvimento, para a realização do seu potencial. Então, muito obrigada pela lembrança, Jace. Estão todos convidados aqui, basta se inscrever, eu vou deixar o link e você pode preencher o formulário e vai receber na sua caixa de e-mail o convite para o dia 18, que é o dia do orgulho autista. Nada mais atual. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas vão questionar, mas por que você tem que ter orgulho de ser autista? Por que você tem que ter orgulho de ter TDAH ou de ter altas habilidades? Então, a questão não é essa. Esteja conosco lá no dia 18 que nós vamos conversar a respeito. Por quê? Nós trouxemos o tema da autoestima para o dia do orgulho autista, que você vai precisar de autoestima nos próximos meses e diante dessas discussões polêmicas e polarizações, você vai precisar certamente de autoestima, né, Geice? É verdade. Então, muito obrigada, um abraço a todos e até o próximo encontro. Grande abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.